Bom, continuando falando sobre razões, nós vamos falar agora sobre a comparação de razões. É importante também deixar claro que eu estou utilizando os exemplos que me foram enviados no livro. Eu acho que facilita para você conferir, para você buscar uma revisão mesmo ou os exemplos escritos, tudo bem? Então, continuando. Na folha passada, no exemplo passado, eu falei muito sobre a questão de interpretação, sobre uma certa comparação. A gente pode achar tanto por um lado quanto pelo outro. Do mesmo jeito que eu consigo descobrir quantos picolés no total nós temos a partir do número de picolés premiados, eu também consigo descobrir o total de picolés premiados a partir do número total. E isso é muito importante quando a gente está falando de razão. Então, eu vou falar sobre mais um exemplo. Mas antes, eu quero só enunciar aqui o que eu já falei, mas eu acho que é importante. Nós podemos obter a razão entre dois números, ou seja, duas grandezas, de diferentes formas. Suponha uma família com 4 irmãos e 3 irmãs. A razão de irmãos para irmãs é de 4 para 3, 4 terços, ok? Então, nós sabemos que a cada 4 irmãos, nós temos 3 irmãs nessa família. Essa é a razão. Porém, a razão de irmãs para irmãos é de 3 irmãs para 4 irmãos. Então, mais uma vez, recapitulando o que a gente já viu, a razão ela é uma divisão entre grandezas. A razão ela é uma interpretação entre grandezas. Ela nos diz algo entre dois números, duas grandezas. E aqui a gente vê que o modo como a gente monta uma razão, o modo como a gente arma essa divisão, ela determina a nossa razão. Então, a razão depende do que se deseja observar. Vamos agora para o exemplo. No livro tem um exemplo de uma festa em que foram convidadas 70 pessoas. Foram convidados 40 meninas e 30 meninos. A razão entre o número de meninos e meninas é de, então, o número de meninos é 30. Então, a razão entre o número de meninos, 30, por a razão pelo número das meninas, 40, é igual a isso aqui. Como isso é uma fração e nós podemos simplificar ela, cortamos os zeros ou dividimos, ou no caso é a mesma coisa de dividir por 10 embaixo e em cima, nós temos 3/4. Essa é a razão entre o número de meninos e meninas. O que isso quer dizer? Qual é a relação que isso nos dá? A cada 3 meninos, nós vamos ter 4 meninas. Da mesma forma, a razão inversa, a razão ao contrário, ela também é válida. Então, a razão entre o número de meninas, que é 40, e o número de meninos, que é 30, é 40 dividido por 30. Ou, mais uma vez recapitulando, 40 razão de 30. A razão é uma divisão. Como isso é uma fração, mais uma vez nós podemos simplificar. Então, nós cortamos os zeros e nós temos uma razão de 4 terços. Então, o que essa razão nos diz? A cada 4 meninas, nós vamos ter 3 meninos nessa festa. Essa foi a razão encontrada nesse exercício.